Sábado foi o Dia Nacional da Adoção. E por isso hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio essa visita muito especial, o juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto, esse amigo muito querido, doutor Evandro Pelarim. Doutor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é um prazer aqui recebê-lo, ainda mais para falar desse tema tão importante, né? Tantas famílias às vezes aguardando também por uma adoção, e também é um tema complexo porque muita gente também não sabe como funciona, né? A gente tem um dado muito importante também porque o Brasil tem 3.800 crianças e adolescentes aí aguardando por um lar, né? São dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E mais de 46 mil pessoas que estão cadastradas também para adotar. Mas por que esse processo às vezes é tão delicado e é devagar também, né, doutor? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Olha, Josi, o fundamental aí para a gente esclarecer a população é que nós temos um descompasso entre a idade das crianças à disposição e a idade daqueles que pretendem, quer dizer, dos pretendentes, a idade que eles querem adotar. Então, esse descompasso. Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que querem adotar os recém-nascidos, mas nós não temos tantos recém-nascidos assim em disponibilidade. E nós temos crianças mais velhas, 7 anos ou até adolescentes, e nós não temos os pretendentes para esses adolescentes, muitas vezes com questões de saúde também. Então, esse descompasso é que dá esse número aí. Porque, já adianto, para recém-nascido, criança 0 a 3, 0 a 4, não existe fila. Entrou a criança, quer dizer, fila de crianças aguardando. Entrou, já vai direto para o cadastro. Geralmente a questão é quando são maiores, adolescentes, têm uma determinada idade, porque a busca maior, como o senhor comentou, são pelos recém-nascidos, pelos bebês, não é, doutor? Exatamente. E a lei, e isso é bom para a gente explicar também, a lei, ela não diz que a adoção é a primeira opção. A gente às vezes fica com essa ideia de que a adoção... Não, a lei diz o seguinte, que a criança teve algum problema, o juiz e toda a vara da infância tem que procurar o restabelecimento com a família natural. O que é família natural? Pai e mãe. Não havendo meios de voltar ao pai e mãe, família extensa. Quem é? Vovó, tio... Se não tiver nenhuma possibilidade, aí que vai para a adoção. Então, ela coloca a adoção lá no final. Então, tem que passar por todas essas etapas. E isso também contribui para essa demora. A gente fala de demora porque realmente existe, a gente já acompanhou alguns casos também. Quais são os requisitos hoje para quem quer adotar uma criança? Porque, de repente, você tem vontade, a família tem vontade, mas existe uma seleção também. Você precisa estar capacitado para fazer isso, né, doutor? Sim, para você ingressar no sistema é muito simples. Você entra lá no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. Lá é intuitivo, tem uma aba lá sobre adoção, você vai fazer um pré-cadastro. Aí você vai indicar onde você mora. Indicando onde você mora, se for Rio Preto, por exemplo, o cartório depois vai te chamar para você apresentar os documentos. E aí depois você vai passar por um processo de uma habilitação, cursos, etc., para ver se você vai receber a sentença, então, do juiz, colocando você no cadastro. Esse é o procedimento para a pessoa ficar habilitada ao cadastro. E o que acontece, José? É importante a gente dizer, a adoção não é para fazer uma caridade. Infelizmente, algumas pessoas falam assim, eu quero ajudar uma criança. Não. A adoção é para ser pai e mãe. E para ser pai e mãe não é só dar amparo para a criança. Vai ter momentos que você vai ter que chamar atenção, você vai ter que educar, né? A pessoa vai crescer, vai te contrariar. É o pai normal, não tem nada. Então a gente muitas vezes tem uma ideia equivocada que vai fazer uma caridade. Não, adoção não é caridade. Adoção é ser pai e mãe. É uma vida, né? Que você é responsável para sempre, né? Exatamente. Qual seria a maior dificuldade, doutor? É a questão, às vezes... A pessoa que ela quer adotar, ela tem que ter um relacionamento também, existe, tem alguns critérios dessa maneira, para a gente explicar de uma maneira mais fácil, para quem está em casa nos acompanhando também. Claro. Tem que ser casado, tem que ter um relacionamento, ou somente uma condição estável financeira também? O que é necessário? O requisito é muito simples que a lei coloca nesse. A pessoa tem que ter mais de 18 anos. E quando for adotar, quando der certo a adoção, a diferença entre ele e quem vai ser adotado tem que ser de 16. Esse é o único requisito praticamente. Agora, é claro,
que a pessoa não tem que ter antecedente criminal, especialmente contra a criança, né? Obviamente que aí será cortado. A pessoa tem que ter um trabalho. Que trabalho? Qualquer trabalho, que ela se mantenha, né? Não tem nota de corte por se ganha um salário mínimo, 2, não importa. Ela tem que ter um trabalho que ela está trabalhando. Ah, tem que ser casada? Não, ela pode ser solteira. Enfim, não existe outros critérios a não ser esses, né? Quer dizer, então, a lei é muito simples nesse requisito. O que vai exigir depois é exatamente essa aptidão. Você está aqui para ser pai e mãe ou para querer cuidar de criança? Uma diferença muito grande. Eu acho que o processo justamente é demorado por conta disso, né? Porque uma análise toda tem que ser feita, né? A criança não pode ir aí com qualquer pessoa, com qualquer família, até porque a gente tem históricos também de maus tratos, de abusos, de crianças que foram abandonadas, já passaram por uma grande dor também e não vão retornar para isso, né, doutor? Com o recém-nascido é muito simples, porque né, o recém-nascido, criança até 0,3, 0,4, os estágios são muito curtos. Então a pessoa já está habilitada, ela também não vai brigar mais com o pai e a mãe da criança, porque já foi destituído o poder familiar. Isso é muito rápido, depois que a criança é entregue para a pessoa. Agora, o mais difícil realmente, às vezes com a criança mais velha ou com o adolescente, porque a gente precisa ver a compatibilidade. Vou dar um exemplo, Josi, que é importante para a nossa população ver. Havia um tempo atrás, 2 irmãs, uma de 15 e uma de 6. E a lei fala que a gente tem que mantê-las juntas, né? No caso, os irmãos. Agora, se fosse separar, é claro que para de 6 a gente ia conseguir uma adoção mais rápida. E para outra não. E para outra não. Só que a outra veio, e é direito da criança, está escrito na lei, conversar com o juiz. Então a mais velha veio e me pediu, falou, doutor, por favor, não me separa da minha irmã, né? Então a gente não pôde separar, então a gente tinha que colocar a adoção para as duas, aí já fica mais difícil, algum casal já só quer uma para pegar 2 irmãs, mas graças a Deus nós conseguimos encaminhar esse caso também, elas já foram adotadas, estão super bem. Mas a gente tem que atender também o interesse, nesse caso, da criança e do adolescente. O ser humano conta muito nessa hora, né, doutor? Claro. Eu não sei se a gente tem dados também, e até se o senhor poderia falar, a situação hoje aqui em Rio Preto, na nossa região. Temos muitas crianças e temos também muitas famílias aguardando? Não, hoje, famílias aguardando, nós temos em torno de 200 cadastros. Sim. Em torno de 200 cadastros. Esses 200 cadastros, algo em torno aí de 90% é de 0 a 3, 0 a 4 no máximo. A maioria ainda querem os pequenininhos, né? Mas a gente também tem que deixar bem claro que a gente não pode fazer uma recriminação a esse interesse. Por quê? Porque a lei dá esse interesse. Então, se a lei está falando que a pessoa pode escolher, nós também não temos que fazer julgamento moral disso aí, porque a lei está autorizando que a pessoa escolha a idade. Agora, quantas crianças nós temos nessa faixa etária disponíveis? Nenhuma, porque a semana passada tinha 2, nós já encaminhamos para o cadastro, então já chamou o cadastro. Então não para, quando tem criança disponível, não fica esperando, já vai direto para o cadastro. Agora, o que nós temos hoje? Nós temos, acho que salvo engano, 2 ou 3 adolescentes com problema de saúde, com problema mental, que aí a gente não está conseguindo cadastro para elas. Entendi. Doutor, eu queria agradecer a sua participação, como sempre, aqui no nosso Balanço Geral. E gostaria que o senhor falasse com quem está em casa agora. Quem tiver a intenção de adotar, mais uma vez, como o senhor bem explicou, não é uma caridade. A gente realmente tem que estar apto e tem que querer fazer o diferencial na vida dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa. Quem quiser adotar aí, qual seria a boa orientação que nós podemos passar? Eu aproveitaria esse espaço que é valiosíssimo para dizer que a adoção é um instituto que deu certo, é muito difícil devolução e adoção, que até nem existe juridicamente, mas é muito difícil isso acontecer. Todas as adoções que a gente presenciou, inclusive dos adolescentes, dão certo. Então, o que eu apelaria para a nossa comunidade, olha, quem está no cadastro e puder, por favor, dá uma olhada nesses adolescentes que nós estamos esperando, eles estão esperando ter um pai e mãe. Né? Então, às vezes a gente, que é o pai biológico, né? Você fala assim, eu vou ter um filho, e esse filho vai às vezes dar o trabalho lá na frente, ninguém sabe o que vai ser o futuro, né? E às vezes está ali o adolescente, às vezes a gente fica com medo de adotar o adolescente, mas pode ser esse o seu filho. E aqueles que quiserem adotar adolescentes, por favor, ingressem no cadastro, que nós temos adolescentes. E para fazer o cadastro, mais uma vez, como faz, doutor? Entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br, lá é intuitivo, você vai na abinha de adoção, vai fazer um pré-cadastro e aí você vai ser chamado pelo cartório para apresentar a documentação. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Obrigada, doutor Evandro Pelarim. Obrigada.